muito boa noite. É sempre um prazer renovado ter você comigo aqui no De Bem com a Vida. Você sabe que o nosso programa faz de tudo para lhe ver sorrir de corpo e alma. E o programa de hoje está divino. Nós reunimos mulheres poderosas que trazem pautas com aderência total à nossa qualidade de vida. Tudo isso para bem encerrar o mês de junho. Nós vamos falar sobre hábitos ocidentais que nos adoecem. A relação dos bebês reborns, a terapia das bonecas no tratamento do Alzheimer. Como ter o maior benefício através do WhatsApp. E as escritas na maturidade, como elas conseguem nos envolver e trazer de volta o brilho que nós perdemos ao longo do tempo. E para encerrar, nós vamos trazer uma história real, inspiradora, que na maturidade a arte consegue abrir um novo portal. Tudo muito especial. Gostou? Então sorria, porque o De Bem com a Vida está começando. Você vai ver que a nossa sala de visitas viva hoje está espetacular. Nós recebemos com muito prazer a nutricionista Maria Terezinha Oscar Govinatsky, presidente do Sindicato dos Nutricionistas no estado do Rio Grande do Sul, que faz um trabalho belíssimo para aumentar cada vez mais o prestígio dos profissionais. Muito boa noite, Maria Terezinha, seja bem-vinda. Boa noite, Cris. Obrigada. Eu sou sempre bem-vinda, porque eu venho aqui e fico imediatamente bem com a vida, né? Que bom, esse é o Então, nosso é muito desejo. bom. E nós recebemos também neste primeiro bloco a neuropsicopedagoga Neuci Teixeira, especialista em estimulação cognitiva para a geração 60 a mais. Bem-vinda seja, Neuci. Muito obrigada. Boa noite a todos. É uma grande satisfação estar aqui com vocês e conversarmos a respeito, né, da polêmica dos bebês reborns e a terapia da boneca com os idosos. Terezinha, eu fiquei muito preocupada com as notícias veiculadas na mídia que alertam sobre os hábitos, os vícios que a civilização ocidental, que a gente entende como tão desenvolta, podem trazer para a nossa saúde, para nosso bem-estar. Faz sentido isso para a nutrição, para os nutricionistas? Sim. Os hábitos alimentares que nos trazem, entre aspas, o mal, em termos de saúde, em termos sociais, não é? São hábitos como a mudança que houve, né? Digamos que isso desde Revolução Industrial, né? Foi onde começaram as grandes mudanças. E nos hábitos alimentares também, porque tu tinha menos tempo para comer. Começou essa coisa de o mais rápido, o mais simples, e esqueceram que nem sempre o mais simples é o melhor, não é? Então a gente notou, a partir de então, um aumento dos açúcares, né, principalmente, os refinados. Não se comia mais grãos integrais, foi uma mudança muito grande do hábito, às vezes com algum sentido, na maioria das vezes nenhum. A gordura saturada, quem não lembra da propaganda das margarinas? A Primor, aquela do tabletinho verde, né, com pãozinho quente, maravilhoso. Gordura mas é vegetal, mas ela é hiperidratada, aí nesse momento ela satura. Que mais que nós temos? As proteínas como ultraprocessados. Que são os salames, as mortadelas, os Não, não só presuntos. isso, né, tu pode comprar uma
uma costela de porco Também é defumada, também isso, e muito tipo de ultraprocessado, né, porque os embutidos, que são os salames, o presunto, isso a gente chama em linguiças de embutido, mas além do embutido, que era feito à mão, né, com gordura, naturalmente, natural, do alimento, eles começaram a ser industrializados, começaram a ser defumados. Quanto mais industrializado, quanto mais longe, ah, do alimento natural, ele se torna até ultraprocessado, né. E começamos a lutar pela o rótulo informativo por muito tempo. Nós mesmos, na federação, eu presidia a Nacional dos Nutricionistas, começamos uma campanha que houvesse a recomendação, né, consulte o nutricionista, e tinha também houve uma luta dos médicos para consultar o seu médico também, sobre o alimento que está comendo. Começou com isso, foi uma campanha que a gente fez por todo o país, eu me lembro bem. E o folder era uma televisão aberta, porque era em função da propaganda, né, falada pelo rádio, televisão, os veículos que haviam na época. Estava em up a televisão e os anúncios, começamos por aí, a Anvisa aí aos poucos nos respondeu que ia mudar e foi mudando, né, audiências públicas e tal, a gente participou, a gente conseguiu esse rótulo que está esse hoje, avanço, esse né? Isso é avanço, um avanço em e que função da muitas saúde. vezes, primeiro era bem pequenininha, aí tiveram que aumentar, Sempre que a gente não se não conseguia ler, conseguia ler, a era gente para usava não ler, né, óculos, mas mas não não conseguia adiantava. ler, é uma coisa meio estranha. Tinha que ser binóculo, né. Não, Uma não lente, podia ser. no supermercado com uma lente. Uma lupa, a lupa, A vai lupa. para o supermercado com a lupa. Mas então isso foi uma muda Um avanço. e o que a gente começou a diminuir, que era uma coisa que vinha desde do homem de pedra lá, do homem da Das história cavernas. das cavernas. A gente começou a diminuir as frutas, as verduras, os legumes, a carne mais natural, não é, porque a outra era mais rápida. Então vamos fazer prato pronto, as pessoas saem, têm pouco tempo de almoçar. Os lanches começaram a ser assim, era uma maravilha, né, os hambúrgueres, os X, tudo que nós tinha, né, aquele X desse tamanho, que Sim. o McDonald's chegou aqui, teve que mudar o tamanho do pão, porque a gente não aceitou. Mas começou esses lanches rápidos, e as pessoas deixavam de comer aquele arroz, feijão, salada e carne. Terezinha, sabe que isso me lembra a história dos cigarros, em relação aos fast foods, né. Quando nós íamos ao cinema, e era muito comum nós irmos aos cinemas, aquelas propagandas do cigarro eram cinematográficas, né. Sim. Era algo, Lembra do Marlboro? meu Deus, não tem como Eu não esquecer, sei né. qual era o mais bonito, Não se era tem o como cavaleiro ou era o cavalo. e é Aham. e aí, então, assim, fumar era algo, né, Elegante, bacana, top. top. O fast food quando veio também, assim, a Era top. gente ponta, né, ponta de linha, comia lanches rápidos. É mais ou menos isso, né? Eu estava com um paciente essa semana, e ele estava me dizendo que ele trabalhava, ele tinha pouco tempo no almoço, e tinham poucos restaurantes, mas ele queria comer um feijão grosso, e ele não podia comer o feijão porque era água. E o dono do lugar perguntou para ele: "Mas tu não gosta de feijão?" "Adoro, mas vou lhe ser bem franco, eu não gosto de água com feijão, eu gosto de feijão Feijão caseiro, né? caseiro". É aquela tanto que vende muito uma propaganda, comida caseira, É. hoje em dia, né. Então, fora isso, tiveram os hábitos que mudaram, veio o sedentarismo, né, veio o elevador, que é uma prova concreta, né. O O controle, controle, não levanta mais para nada. Se perder aquele controle da televisão, a casa entra em pânico. é bem Cadê o assim, controle? ainda mais nesses Quem é que dias de pegou o frio, os controle? cobertores. É. Então houve essa mudança também, né, dos hábitos habituais de vida, muita mudança. E aí começamos a voltar no tempo e lançar as grandes academias. E aí também veio veio uma coisa que ajudou muito,
que foi a geração saúde, né, isso mudou, retornou o que deveria ser. Voltou ao que nunca deveria É, ter deixado de porém, ser. muito em academia, em função do lucro, da economia, etc e tal, mas uma coisa boa. E aí as pessoas começaram a se sentir atleta. Quantas vezes tu vai? 2 vezes por semana? Eu tenho que mudar minha alimentação, eu tenho que tomar suplemento? Não, suplemento é quando falta na comida. Perfeito, Tudo a alimentação nos dá. Não precisa estar tomando excesso, não perfeito. precisa estar tomando proteína e virar um renal. Uhum. Um atleta, ele tem que ter um número "X" de horas de treinamento, e atleta é quem compete, não quem faz ginástica. O atleta, ele compete, Aí o recado. tanto que tem alimentação antes da prova, no meio da prova, é tudo coordenado, tudo, bem estabelecido para o atleta. Aí sim, tu não vai conseguir um ciclista que treina 12 horas por dia, tu não vai conseguir dar 5.000 calorias Não tem só sentido. aí tu tem que dar mais Perfeito. de acordo com o que ele precisa e que os exames bioquímicos vão nos dizer E o que o o que está faltando. nutricionista vai Aí orientar. exata É aí nós importante. entramos. Nós temos que ser profissionais, É, né. tem que ser. Eu Tu tem que partir para isso, tu tem que ter nutricionista, ele vai te pedir os exames, o que está deficiência ou não, se ele pode ou não dar através do alimento. O alimento é o mais saudável. Por que que nós temos dente? para mastigar, Dentes. para mastigar. E por que que o canino é diferente do molar? Pois Porque cada alimento tem um tipo de dente que Dente. vai mastigar. Se tu passar a não mastigar, Uhum, ele vai ficar tudo reto. uhum. perfeito. Vai mudar. Vai mudar, não vai mudar. Eu Uhum. Se eu tu não usar a tua perna porque tu machucou, o que que acontece com a tua perna? Atrofia. Então, o que que vai acontecer? O organismo só vai mandar nutriente para lá se tu for estiver usando, tu não usa. eu vou trazer a Mesma Nilce coisa os dentes. eu vou trazer a Exatamente. Nilce para a conversa, aproveitando o teu gancho. Nilce, por que é aumentado essa população de pessoas com Alzheimer? É porque elas não estão usando a mente? Dentro desse raciocínio da nutricionista Maria Terezinha? Olha, Maria Terezinha, a nossa conversa tem tudo a ver, né? Tudo. Porque nós queremos o quê? Um envelhecimento mais saudável, De bem com a vida. de bem com a vida totalmente, né? E com autonomia e independência. Essa é a qualidade de vida, até mesmo segundo a OMS. Qualidade de Perfeito, vida é tu ter independência e autonomia. perfeito. A população hoje inverteu a pirâmide etária. Nós temos mais avós do que netos. Sim, Então, conforme a pessoa vai envelhecendo, nós temos os fatores de risco, onde a alimentação Eu não tinha. altíssimo, Esse tipo né, de alimentação que eu falei esse leva a tipo de Alzheimer. olha temos os isso. fatores Status. temos os fatores protetivos, uma alimentação saudável, porque o ritmo, o tipo de vida que tu tiveste, é como tu vai chegar na terceira idade. Presta atenção nesse recado dessas Uhum. 2 mulheres profissionais de alta competência. Não O seu precisamos futuro está sendo desenhado hoje. hoje, Perfeito. não precisamos chegar aos 60 anos para cuidar da nossa saúde. Nós somos Não o devemos, né. resultado, o envelhecimento é o resultado de tudo que tu viveu. E Então, o que acontece? A pessoa idosa é o jovem que deu certo, porque senão a gente não chega lá. pessoa idosa é o jovem que Que deu deu certo. certo, Tá senão nós não certo. chegamos. Então, depois, quando nós chegamos numa idade mais avançada, algumas, né, situações podem acontecer, como, por exemplo, hoje nós falamos muito do Alzheimer. Existem outras demências. Mas antes de chegar nessa situação, eu queria aproveitar em função do nosso tempo aqui, que o assunto se estende e vai gerar um outro programa. Assim, ó, a gente tem falado, por um lado, que aumentou o número de pessoas com Alzheimer. E nas tuas palestras, eu ouvi que tu inclui o bebê reborn, a terapia das bonecas, no tratamento do Alzheimer? Sim, o que acontece é que como as pessoas envelheceram, mas a população envelheceu, a longevidade é uma realidade, claro que daí apareceram as doenças neurodegenerativas, onde o É Alzheimer uma delas. é uma delas. Tem É a mais mais coisa por aí. comum, é o Alzheimer. Então, é a mais encontrada. Hã, para amenizar, né, essas doenças neurodegenerativas, existem muitas terapias.
onde uma delas é a terapia da boneca, que em 1980 ela começou a ser introduzida, a ser apresentada, e no Reino Unido, na década de 90, então foi feita uma pesquisa empírica onde viram os bons resultados. Então a terapia da boneca, ela tem que ser introduzida com, pessoas com demência moderada a grave. Então, entra a polêmica e a curiosidade de como introduzir. Será que não é infantilizar? Qual tipo de boneca? O bebê reborn, ele é usado e por quê? Então, a literatura nos orienta que a terapia da boneca é uma das terapias e que apresentam ótimos resultados. Por quê? Né? Por quê? Porque tu vai apresentar ao idoso uma boneca, um bebê, o mais realista possível. Quanto mais realista, melhor. O reborn, sabemos que ele é bem realista, mas ele sabe que é uma boneca. Ele sabe. Ele sabe. Ele tem que saber que é uma boneca, porque nós não podemos nunca infantilizar o idoso. O idoso não é como uma criança, ele é um adulto idoso. Então, nós vamos apresentar a boneca para ele. Existe todo um caminho onde nós temos que observar a aceitação, a relação dele com esse bebê. É oferecido. No momento que é oferecido a ele esse bebê, ah, vai gerar emoção. Que tipo de emoção? Emoção positiva? Vamos incentivar o uso. Ah, Vamos é incentivar o uso. homeopático. O homeopático é uma terapia. Substitui remédio? Não, mas ele talvez possa diminuir. Por quê? Porque ele vai trazer o quê? Geralmente o idoso, Memórias. as memórias afetivas. A questão do cuidado, do pertencimento, a importância dele estar ali. Então, o que acontece? Geralmente, o idoso com Alzheimer, ele tem pouco diálogo. E como o bebê reborn, Não ou com interage, né? qualquer bebê, qualquer boneca, mas tem que ser o mais realista possível, né? Ele vai tocar, ele vai conversar, vai trazer boas lembranças. Vai embalar. Ele vai embalar, ele vai Que lindo. conversar e vai facilitar também o diálogo do cuidador, do familiar, junto com ele. Vai trazê-lo àquela realidade ali mas no íntimo dele ele sabe que é um bebê. Nunca dizer, assim, que é um boneco. Nunca dizer: "Olha aqui um bebê", né. Outra Diz que é um boneco. é um boneco. "Tu cuida para mim?", né, tu quer? Apresenta, solicita. Ou esse bebê ele tem que fechar e abrir os olhos, porque pode gerar uma ansiedade no idoso se o boneco não fechar. De preferência, se tiver um cabelo para ele tocar, a textura, porque daí tu está trabalhando o quê? Com uma pessoa com Alzheimer, que tem, né, moderado ao grave, tu tem que trabalhar muito o sensorial, que é por onde ainda tu recebe as informações do ambiente. Então ele toca. Então ele vai contar histórias, ele está se relacionando com o mundo externo. Ele vai fazer o carinho, vai trazer as boas lembranças. Agora, ele tem que aceitar. Outra pergunta que me é feita é: "E homem?". Eu ia te perguntar tá, com mulheres tudo bem, e homem como fica? O homem, se ele foi pai, se ele teve relações com sobrinhos, com Sempre tem. netos, sempre tem. E se ele aceitar, a importância é o quê? É o aceite. Como ele está se Aceitou. aceitou, fechou, deu certo. Se por acaso ele não aceitar, a gente pode tentar até mesmo um bichinho de pelúcia. Perfeito. Esse assunto ele é fascinante. Eu tenho certeza que você que está na nossa sala de visitas vai pensar. Hã, é muito recorrente nós temos em nossa família, em nossas famílias, pessoas que sofrem, né, de doenças mentais. Então, a ciência hoje avançou muito, Uhum. não só na área de saúde, na nutrição, como também nessa área de psicopedagogia. E pense, se você tem alguém, procure um profissional que faça essa terapia para buscar recuperar o máximo possível dessas pessoas que nos foram e nos são tão caras. Quem muito amou um dia merece ser amado. Eu Uhum. agradeço muitíssimo, Muito Nilce, a tua obrigada. presença foi imensamente esclarecedora. Maria Terezinha, tuas colocações são sempre muito pontuais e nos deixam de bem com a vida. Muitíssimo obrigada.
Obrigada e aumente o tempo do programa. Nós agradecemos muito. Muito É obrigada. sempre um prazer. E a nossa convidada que está lá, e o nosso convidado também, porque está aumentando a nossa audiência masculina, estão batendo palmas para vocês. E nós voltamos em seguidinha depois dos comerciais com pautas também interessantes e mulheres com mentes brilhantes, porque hoje o programa está feminino. Voltamos no De Bem com a Vida, com essa energia, ó, a mil, e a nossa sala de visitas iluminada com a presença de mais mulheres poderosíssimas. A nossa colunista, estrategista digital, Fernanda Chaves. Boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite a todo mundo de Bem com a Vida. E de Bem com a Vida, eu digo Regina Freitas, a nossa agora colunista. Ela é terapeuta integrativa. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E a nossa escritora, que tem um nome tão bonito, Beth Flor. Boa noite, Beth. Boa noite. Esse time de mulheres vai compartilhar conosco nossas informações tão oportunas e com tanta aderência para nós estarmos cada vez mais de bem com a vida. Fernanda Chaves, como a gente pode usar o WhatsApp para potencializar os nossos talentos profissionais? Vamos lá, a gente entrou agora no segundo semestre de 2025 e é muito importante que vocês fiquem bem atentos e melhore as suas entregas dentro do WhatsApp, seus contatos. Eu já venho há algum tempo antecipando algumas mudanças que terão na ferramenta que foram anunciadas agora no último mês pela Meta, que é a proprietária da empresa. Então, o que você pode fazer ali? Se usa o WhatsApp Business, sempre use todas as ferramentas disponíveis. Fique atento também sobre com quem você vem conversando ali. Use as tags, o que são prospectos, o que são clientes, o que são pessoas para contatar, e vai melhorando os seus processos de WhatsApp para segundo semestre de 2025, que vai ser um grande acerto para começar já 2026 com um negócio muito embalado. Beleza. E falar em negócio embalado, a Regina ela criou um projeto que se chama Escritas da Maturidade. Fala para nós, Regina, apresenta esse projeto como se fosse um comercial de televisão de 30 segundos. Brincadeira, não são 30 segundos. Então, é difícil eu falar só 30 segundos, né, Cris? Então, esse projeto Escritas da Maturidade, ele nasceu nesse livro aqui, Coisas da Arca da Velha, que eu já mostrei outro dia, que ele traz uma página em branco para que as pessoas também escrevam as suas histórias. São poesias, são contos bem engraçados, bem lúdicos, assim, com as nossas falas, né? Então, eu capto as falas das pessoas. Eu sou uma velha sem vergonha. Eu tenho códigos de barras. A gente começa a falar um monte de coisa feia a respeito de nós mesmas, né? E com isso, eu achei um jeito de mostrar para as pessoas essa graça, né? E ao mesmo tempo convidá-las o que tu pensa de ti, né? O quão mal tu fala a respeito de ti mesma, Perfeito. né? Mas só que ao mesmo tempo ele é uma brincadeira que traz um resgate de memórias, porque quando tu lembra quem tu era, tu te volta a brilhar tua chama, volta a brilhar tua luz. Quando eu era nova, eu era a rainha do baile. Poderosa. A poderosa. Quando eu era nova, quando eu era novo, eu gineteava e corcoviava, sabe? E quando a gente vai falando essas coisas e a gente vai se reempoderando. Quer dizer que as escritas da maturidade, elas podem, então, reacender a chama que
Muitas vezes, ao longo do caminho, elas vão se tornando umas fagulhinhas? Exatamente. Então, eu fiz esse livro, assim, para despertar, né, para acordar. Aí, essa página em branco era para receber as escritas, e aqui, tchan, nós temos já várias pessoas que contaram suas histórias e se resgataram, trouxeram Que lindo. bárbaro! Aqui nós temos 20 novas escritoras, Novas escritoras. novas escritoras de 60, 70, 80 anos que escreveram suas histórias e, ao contá-las, trouxeram ao seu campo áurico, né? Trouxeram a sua memória, toda essa riqueza, essa beleza, esse poder que tinham e que tem ainda, só que está esquecidinho, né? E aí, então, elas conseguiram, hoje elas vão na Feira do Livro, elas vão no Sarau, que é um outro projeto que eu criei para desenvolver, apresentar essas pessoas para o mercado. Ele visa descentralizar a escrita, democratizar a escrita e desmistificar a escrita, ou seja, qualquer pessoa pode escrever. Não, mas eu tenho quarta série. Pode escrever, porque tem alguém que pode transcrever a tua escrita, né? E os valores que elas trazem aqui não fica só para elas. Isso não é para ser um livro comercialmente valoroso, assim, mas é para o valor pessoal de cada uma. É verdade, e esse valor, esse trabalho da Regina é muito bonito, e me lembra, né, Fernando, o trabalho que a gente desenvolve na Casa de Escriba, que é oportunizar também as pessoas que queiram deixar o seu legado, que queiram escrever essas histórias. Ser escritor não é absolutamente inatingível, não, é absolutamente atingível. E eu trago para vocês um exemplo vivo, uma história real dessas escritas e dessas falas curativas, que é a Beth Flor. Quer dizer que, de repente, boa noite, Beth, eu fiquei muito encantada com a tua história. Tu conseguiste, a partir de um processo difícil da pandemia, de estar mais solitária no litoral, trazer essa onda de volta? Como é que é? Explica para nós. Eu me aposentei em plena pandemia, né? Então, não tinha o que fazer. A gente sonha quando se aposenta, a gente sonha em poder abraçar o mundo, viajar, e nada aconteceu, né? A pandemia veio, então aconteceu o quê? Os meus filhos tinham que trabalhar, e eu não podia ficar em casa só cozinhando e não poder ouvir uma música, não poder ouvir um rádio, porque eu tinha que trabalhar. E aí um amigo meu disse assim, não, vou te levar lá para a praia, coisa e tal. E eu fui 15 dias, né? Voltei e fiquei 2 anos. Né? E isso me trouxe a essência da minha vida de novo, né? Me trouxe a mulher, né, que estava adormecida. Tu trabalhava em quê quando tu te aposentou? Eu varri rua por 28 anos na Tu trabalhaste como gari durante 28 anos e tu acha que isso te deixou mais dura, tirou um pouco do teu brilho? Tirou todo o brilho, né? Todo o porque brilho. A mulher na rua, no meu caso, né? Porque acho que cada um é cada um, né? Então, no meu caso, ser mulher e varrer rua é bem difícil, né? O assédio, as questões... Assédios. Recebia assédio? Sim, se recebe assédios em vários setores, né? Não só na rua, como dentro da empresa, mas isso foi uma história que aconteceu comigo porque eu tinha um filho para criar. Né? Meu primeiro filho, hoje está com 38 anos, é químico, a minha filha é administradora, então eu passei para os meus filhos a vida, o melhor para eles. Então, aí eu resgatei essa mulher lá na praia, porque eu me formei numa coraça, digamos, uma pessoa que não sabia se era mulher ou homem, porque eu não deixava ninguém chegar perto de mim. Né? Eu me escondi dentro dessa pessoa, eu fiz uma outra pessoa, né? Eu virei tipo um gurizinho, assim, para poder andar de uma maneira melhor. Sim. E Beth, e quando tu escreveu, tu já tinhas na gaveta algumas escritas, e quando tu lançou isso, o que aconteceu? Isso me trouxe luz, né? Me trouxe arte, me trouxe felicidade, né? Escrever, para mim é tudo, eu sempre escrevi desde menina, né? Descobri que a minha mãe também era poeta,
depois que ela faleceu, que eu fui descobrir todas essas coisas. Mas a poesia está dentro de mim, a luz o que eu trago, assim, ela me trouxe vida, me Tua trouxe. história é muito bonita. Tu me disse, a Beth comentou comigo, se eu gostaria de compartilhar uma estrofe de um poema que para ela, e confesso que para mim também, muito especial, que eu gostaria que você agora prestasse muita atenção enquanto a Beth se organiza. E nós vamos nos encaminhando ao encerramento com as falas e as escritas curativas da Beth, da Regina, e as falas poderosas da Fernanda. Eu desejo a você uma semana absolutamente maravilhosa, de bem com a vida. Nos encontramos na próxima semana, de bem com a vida. Beth, por favor, hoje o encerramento será contigo. Amor de luz. O amor é belo, como flor de jardim, que brota e compartilha o seu perfume num aroma sem fim. O amor é vida, é a esperança do amanhecer, é o brilho das estrelas, é o luar a pousar nas areias do mar. O amor é luz e muito mais. É uma lágrima a rolar na despedida, é um riso ao reencontro, é esperança, é a fé, é se aceitar, é a vida pulsar, é um doce e belo sonhar. Tchau para vocês.